Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo neste canal. E se tem vídeo nesse canal, é terça-feira, meio-dia, horário de Brasília, você já sabe, né, amigo? Aqui toda semana a gente trazendo conteúdo que vai te ajudar aí no dia a dia de treinamento e desenvolvimento. Certo, amigo? Certíssimo. E por que que a gente está falando com tanta ênfase assim, que é conteúdo que vai te ajudar na área de treinamento? Será que é coisas que saíram fontes da minha cabeça? Como que a gente tem tanta certeza assim que é um conteúdo que vai realmente te ajudar na área de treinamento? É porque a gente tem uma fonte muito segura para te dizer da onde esses conteúdos vêm. Você Onde que esses está pedidos vêm? você que está aí em TI fala, "Meu, por que esse pessoal está fazendo? Será Esse que eles usam maluco alguma. vem aí. Será que eles estão usando chat GPT, inteligência artificial para definir? O que será que esse povinho aí está usando para dizer que conteúdo que é importante para mim? Que arrogância é essa? Da onde vem? Como De onde vem? sobrevive? Por que eles são assim? A gente tem um Da... segredo para contar para vocês, né, amigo? Pá! A gente tem um segredo. Chupa essa manga. Pá! Pausa dramática. Basicamente, galera, o que a gente está fazendo a partir de agora é o seguinte. Para quem não sabe, recentemente a Thalita e eu, nós lançamos a comunidade Clube do Bench. Um Põe aqui, espaço, estagiário. põe aí, Põe põe aí, aqui. põe aqui, Põe põe aí. aí. Uma ferramenta que agora a gente é chique, né? A gente tem uma ferramenta Tô me online sentindo adorável. muito legal, para conectar as pessoas que atuam na área de treinamento e desenvolvimento, educação corporativa e fazer com que essas trocas elas aconteçam de maneira mais cotidiana, para que você não precise esperar aquele grande evento ou aquela grande oportunidade para encontrar as pessoas da área, trocar uma ideia, bater um papo e resolver seus problemas aprendendo uns com os outros. Então a gente criou essa comunidade, você pode entrar lá, fazer seu cadastro, já começar a trocar com a galera. Uma vez por mês a gente faz um encontro geralzão com todo mundo para poder aproximar ainda mais essas trocas. E o que que acontece nessa comunidade? As pessoas trazem desafios da vida real. Lá, que está acontecendo no campo de batalha, empresas como a sua, como a da Thalita, como a minha, como a de todo mundo. E aí, a gente está trazendo alguns desses casos reais aqui para nossa discussão, para o nosso bate-papo, trazendo nossos pitacos ou eventualmente sugestões que já foram dadas lá e você vai poder ouvir aqui. Mas como eu disse, não são todas. Então, se você quer estar por dentro de tudo que está acontecendo, não quer perder nada, vai lá para a comunidade, mas de tempos em tempos aqui no YouTube a gente vai trazer esses casos reais para a gente fazer esse debate. Não é mesmo? É isso aí, porque aqui é um espaço para a gente falar um pouco mais, detalhar um pouco mais, Sim, né? sim. Mas, se você quer, ali na prática, no dia a dia, vem para o Clube do Bench, que lá, além de poder falar comigo, com o Rodney, você vai poder ter pitacadas de toda uma galera que está ali o tempo todo, né? Vivendo treinamento e desenvolvimento. E qual foi o tema escolhido para hoje, meu amigo? O tema Bom, você que escolheu hoje. sim, sim, veio uma pergunta interessante, né, de uma das nossas comunidades lá, que é a seguinte: a pessoa atua na área de treinamento e desenvolvimento numa grande empresa e vai chegar uma gestão nova para essa pessoa, né? Tá chegando uma pessoa nova, Sempre momentos de tensão, hein? Quando momentos troca a de gestão, tensão, hein? troca a gestão, e aí ela fez uma pergunta interessante no nosso grupo. Ela fez a seguinte pergunta: pessoal, alguém aí tem alguma apresentação atual para, entre aspas, defender a área de recrutamento e seleção, DHO e comunicação? Porque chegou um novo gestor aqui na minha área e eu vou precisar defender a minha área. Curioso, né? Defender, assim, eu estou entendendo que o desafio é, peraí, como que eu provo para essa pessoa que a minha área, o time que eu lidero é realmente importante? E aí pode ser que você esteja passando por isso também. De repente você não tem um time, seja só você, ou você está querendo pleitear algum projeto e precisa defender. E o que eu comentei com essa pessoa, e eu vou trazer para vocês aqui, né, a lógica de uma apresentação para esse tipo de caso, pode ajudar. Mas é interessante, né? As pessoas estão passando desafios aí que Muito. estão precisando, cara, provar que a Mas, área amigo, vou te realmente falar faz uma sentido. coisa, que isso não é tão incomum, tá? Você ter que Uau! defender a tua estrutura, defender a sua área, defender a quantidade de pessoas que você tem.
para um projeto. Porque assim, a gente nunca pode esquecer, e aqui eu preciso falar real, a gente é uma área de custo, né? A gente gera muito valor, óbvio, a gente agrega muito resultado, mas as áreas corporativas, as áreas de staff de uma empresa, elas são áreas de custo, né? Então, sempre que acontece alguma mudança estrutural, tem uma tendência da alta liderança olhar De para essas cortar custo. estruturas. Não pode fingir que isso não é verdade, porque acontece. Olha só, então a gente está falando de algo aqui extremamente interessante. Se não é seu caso ainda, pode vir a ser. Então, Pode acontecer. se liga nesse vídeo com a gente aqui para você entender como fazer essa apresentação. Mas antes disso, obviamente, eu não posso deixar de ter meu momentozinho blogueirinho. Por favor, tava começando a Então, esquecer, amigo. cara, Vamos lá, então faz. curte Qual que é o aí nosso merchan? vídeo, é só um clique. Deixa também seus comentários aqui embaixo, é legal, a gente bate papo com as pessoas. Pode ser que a gente considera o YouTube também aqui como uma comunidade, um braço da nossa comunidade. É, Então, aquilo que você comenta aqui embaixo também pode virar um tema aqui de vídeo discutindo para a gente debater um pouco mais a respeito. E óbvio, ajuda a espalhar a palavra, querido gafanhoto, querida é gafanhoto. isso aí. Encaminha, né, esse link do vídeo aqui para alguns amigos, para alguns colegas que Que possa eventualmente te ajudar. É isso que aí. possa estar passando por esse desafio também. Mas vamos lá. É o seguinte. Primeiro, né, comentário aqui abrindo meu coração, Rondinei. A pessoa pediu uma apresentação pronta, atual, com fatos e dados para defender a área dela. Então, como é que alguém de fora vai ter uma apresentação para defender a área dela? Gostaria que fosse mágico assim, mas não é. Eu gostaria de poder, de verdade, ter alguma coisa assim, cara, é isso. Faz essa apresentação que é sucesso. Mas não é. Porém, existe uma estrutura para construir essa apresentação. Por que eu falo estrutura? Porque a apresentação de convencimento, a gente está falando de um processo de negociação ali, né? Não é um processo qualquer, é um processo de negociação. Para você negociar, você precisa ter casos reais do lugar. Não adianta eu, de fora, fazer uma apresentação super bonita com um monte de dados do mercado para falar: olha os dados do mercado, que lindo, por isso que eu tenho que ter minha área. Ele vai falar: tá, mas aqui é diferente do mercado. Acabou, já era, perdeu. Então, a sugestão, né, a recomendação que eu dei foi para seguir uma linha de raciocínio para justamente convencer a pessoa do outro lado que cara, a sua área, o seu trabalho, o seu time é realmente indispensável. E foi interessante o comentário que eu recebi de volta, que a pessoa falou o seguinte: caramba, eu já conhecia essa técnica, mas eu nunca imaginei poder usar ela nessa situação. E eu já falei nos Muito bom. bastidores aqui com a Thalita. E aí, É. Thalita, o que você achou? Fez Total. sentido? Não, tu super, né? É engraçado porque a gente usa muito disso, mas não está estruturado dessa maneira como você fez. Mas esse é o lado bom de ter um engenheiro como sócio, né? Você é o cara da estrutura, né? E vou te É, fazer só uma pimenta aqui, amigo, dessa questão do modelo pronto, porque assim, ó, toda semana a gente recebe pelo menos 2 pedidos de modelos prontos. Inclusive, eu estou fazendo uma pasta no meu celular só desses pedidos, porque eu quero começar a contabilizar isso. Porque eu tenho uma estratégia aqui. Mas, aproveitando para fazer um merchanzinho aqui, a galera que está lá no Clube do Bench tem uma aba exclusiva só de template e ferramentas que a gente disponibiliza. Porque a sim, gente sim. sabe que muita gente tem essa necessidade. Claro, Mas, olhando o seu modelo, existem coisas inclusive, que o. amigo, você tem que colocar essa estrutura lá no Clube do Bench. Acabando esse Vou, vídeo, você tem que vou colocar. colocar lá, porque fez muito sentido para mim. Sim, sim, vou colocar. E, óbvio, tem coisas que são templates mesmo. Você não tem que reinventar a roda, vai lá, pega algo que alguém já fez e toca. Tem coisas que são estrutura, que você vai precisar É, adaptar com a sua realidade, e é o caso dessa forma de estruturar uma apresentação que eu vou comentar aqui. Existe uma ferramenta muito utilizada no marketing digital que é o chamado copywriting. Então, é uma forma de você contar uma história para defender um ponto de vista, defender uma ideia e fazer uma oferta no final. E aí, o que eu fiz? Eu repaginei essa história, essa metodologia de copywriting para essa colega, para ela poder defender a área dela e fazer um pedido no final, fazer um call to action no final. Porque se você vai estar conversando com alguém que na hierarquia organizacional está acima de você, as chances dessa pessoa querer liderar a reunião é altíssima, porque faz parte do papel dela. total. Mas se você está indo defender e a pessoa que está lá sendo a sua audiência, ela tem uma hierarquia superior à sua, ela vai querer
liderar a reunião, olha o enrosco. Se você só chega lá e joga fatos e dados, a pessoa começa a perguntar, mas e isso, mas e aquilo, mas e aquilo outro, para quebrar você e saber até onde realmente você conhece da coisa. Essa estrutura, porém, ela conta uma história diferente. E aí faz com que você se coloque no papel de estar liderando a reunião. E aí você define o que vai ser conversado. E as chances da outra pessoa encontrar buracos para poder tentar, né, de alguma forma ali te dissuadir é menor. Por isso que ela é tão importante. E ela é basicamente ela é composta de 5 etapas, né? Por isso que eu não quis dar uma apresentação pronta, porque cada etapa vai ser preenchida na apresentação com aquilo que é realidade para a pessoa, que é realidade para você que está assistindo. E a primeira etapa é definir o problema, né? Colocar o problema na sala. Eu costumo dizer, se você coloca o elefante na sala, você define o tamanho do elefante, você define como que ele vai entrar e, principalmente, você define como que ele vai sair. E principalmente dois, né? Porque eu falei principalmente antes, principalmente dois. A pessoa do outro lado, usualmente, não está esperando isso. Ela está esperando que ela seja a pessoa que vai colocar o elefante na sala, porque ela é a líder, ela é a pessoa que está na hierarquia, que está chegando. Eu espero que ela seja a pessoa. Mas quando você faz isso, do outro lado já tem uma quebra. Então, você coloca o problema. Vou dar um exemplo aqui como eu sugeri para aquela pessoa. Aqui na nossa organização, começar a apresentação aqui na nossa organização, a gente tem passado o desafio de retenção de pessoas. Por isso a área de recrutamento tem tido, né, tanto trabalho ultimamente, porque reter pessoas tem sido um grande desafio. Um outro desafio é a gente fazer aproveitamento interno, pegar pessoas que já estão aqui e recolocar em outras áreas, aproveitando a experiência. Enfim, coloca o problema. Começa com o problema. Você vai entender por que essa estrutura vai funcionar assim. Quando você coloca o problema primeiro, duas coisas acontecem do outro lado, tá? Na pessoa. Tá acompanhando, amigo? Eu tô falando muito? Não, Beleza. eu tô pensando numa pergunta para te fazer, mas pode fazer. Show de bola. Quando você coloca o problema na sala, e aí você. O que você prefere, amiga? Que eu fale ponto a ponto e a gente discute, ou que eu já falo um pouco da estrutura toda e depois a gente vem diluindo? Eu acho que você pode contar a estrutura toda. Show E de a bola. gente vai pitacando. Então segura aí. Quando você coloca o problema na sala, acontece aquilo que eu comentei no começo da explicação. A outra pessoa não espera. E aí ela já tá, igual a Thalita, pensando, peraí, caraca, temos esse problema aqui e tal. Ela já não tá discutindo a sua área, ela tá discutindo a estratégia do negócio na cabeça dela, o problema na cabeça dela, porque você já trouxe isso. Então você define o tamanho desse problema que você quer colocar. Só para você saber, esse é o primeiro elefante na sala, vão ter outros. Aí, o segundo passo da apresentação é você trazer a sua big idea, a sua... Por que de fato a sua área é fundamental para resolver aquele problema, mas você ainda não vai contar como é que você vai fazer isso. Você só vai falar, por isso que aqui dentro da nossa organização, a minha área tem apoiado nesse desafio, nesse desafio, nesse desafio. Agora é o momento de você colocar alguns fatos e dados. Por exemplo, teve um projeto assim que a gente fez e teve tal resultado. Entenda que se você só joga os fatos e dados, cara, não tem conexão. Quando você mostra que você conhece o problema da organização e coloca um ou outro exemplo de como você ajudou, você já começa a demonstrar para essa nova pessoa que está chegando, fala, putz, esse aí sabe do que está falando. Tudo bem até aqui? Acompanhando? Então, problema e a big idea. Aí chega a hora de você colocar o segundo elefante na sala. É você colocar objeções. O que são as objeções? Você vai precisar pensar, e aí é um jogo de tentativa e erro, de experiência, de você, né, elaborar, quais poderiam ser as objeções dessa pessoa com relação a esse primeiro passo, problema e solução. A Thalita, quando a gente estava fazendo bate-papo de bastidor aqui, ela falou algo que, cara, é muito comum os gestores perguntarem ou questionarem quando estão chegando numa área nova. Number zero. Number zero. Qual que é? Qual que é, amiga? Zero. Qual que é? How much costs? Dinheiro, gente. Dinheiro. E o que representa dinheiro numa organização? Pode ser investimento, né? De fato, dinheiro, recurso ali. Pode ser pessoas. Custo. E aí, custo. A Thalita começou aqui falando que, né, nós somos uma área de custo, enxergado muitas vezes como uma área de custo. E aí, a primeira coisa, mas você precisa de tanta gente assim na sua área para fazer isso? Não seria essa uma primeira objeção?
Por que eu estou trazendo esse ponto como ponto? Segunda objeção que vem nessa mesma linha. O que as pessoas fazem? O Por que que, as pessoas fazem? que elas fazem? É a Agora, segunda que vem em seguida dessa. agora, olha que louco. Se você sabe que existe um grande potencial, uma grande chance de isso vir para a mesa para discussão, por que você já não se antecipa e você fala sobre isso? Eu costumo dizer o seguinte: eu prefiro ser a pessoa que coloca o elefante na sala. Por quê? Porque eu defino o tamanho do elefante, defino quando ele entra e quando ele sai. Nesse modelo de apresentação, é exatamente isso que você está fazendo. Você, vamos lá, recapitulando. Primeiro, você contou o problema da organização, os desafios da organização. Segundo, você trouxe algumas ideias de como aquilo tem sido resolvido e como a sua área já tem entregado resultado naqueles problemas. E aí você traz a primeira objeção. Aí você pode até falar assim no seu discurso, né? Você falou do problema, falou das brigadeiras e pode colocar assim. Mas aí você que está chegando agora pode de repente se perguntar: legal, mas precisa de 10 pessoas numa área para atender isso? Ou precisa de tal nível de investimento para resolver esses problemas? Sim, e eu vou te contar por quê. E aí você vai lá e quebra a objeção. Olha só, cada pessoa aqui no nosso centro de curso está desenvolvido de tal forma, ou está atuando em tais iniciativas, enfim, você vai defender a sua área. Aí, olha só, você construiu um ambiente para que você possa antecipar um problema e resolver esse problema. E talvez agora você esteja pensando o seguinte: tá, mas e se esse problema nunca fosse levantado? E se não fosse o caso e eu estou trazendo um problema que nem precisaria estar trazendo? Sabe o que eu estou fazendo exatamente agora? Usando exatamente a mesma estratégia com você. E aí eu vou te explicar por quê. Eu estou colocando uma objeção na sala e eu vou quebrar essa objeção. Quando você mostra para a liderança que você conhece do negócio, qualquer outro problema que vier na cabeça dele, as chances de ele querer colocar na mesa para discutir naquele momento são muito baixas. Por quê? Porque você já colocou um elefante na sala e aquilo precisa ser resolvido. Só que você definiu como entrou, então você define como sai. Você já vai lá e coloca a solução. Por isso que a estrutura é feita dessa maneira, para que você, mesmo que do outro lado tenha uma pessoa que seja mais sênior que você, ou seja, uma pessoa que tem uma hierarquia maior que você possa continuar liderando a reunião. E aí vem o quinto e último passo, que é o que a gente chama de call to action, que daí no marketing digital, que essa ferramenta é muito utilizada, fala, clique aqui, se inscreva, entendeu? O pessoal Compre. faz isso. Você já está pronto, fala, caramba, essa pessoa realmente entende meu problema, ela sabe como é que é a minha vida, mas ela sabe como resolver. Então, me inscreva aqui. Qual que é o call to action que você vai fazer na sua organização? Né? Pode ser várias coisas. Fala assim, ó, e o próximo projeto crítico para nós aqui é esse. Então, eu gostaria muito da sua ajuda, chegando aqui agora, para a gente já seguir na solução desse nosso próximo desafio. E depois eu posso te explicar com mais detalhes outras iniciativas que a gente está fazendo. Olha só que legal, a pessoa acabou de chegar e qual que é a impressão que ela vai ter? Bom, peraí, esse time conhece do negócio, conhece dos desafios, não tem problema em falar dos desafios, sabe como resolvê-los e já me deu a prioridade o que eu preciso fazer para começar a ajudar. Porque quem chega numa organização também tem isso, que é mostrar resultado rápido. Para quê? Para mostrar para que veio. E você vai estar entregando de bandeja. Olha só, essa é a vida como ela é aqui dentro e esse é o resultado que a gente pode entregar rapidamente aqui para você mostrar por que veio. Você está ajudando a pessoa. Então, é uma estrutura que ela é simples, não vai levar muitas pirotecnias de PowerPoint, de qualquer coisa que seja para ti. Você pode, nem precisa ter, você pode ter um papel de pão ali na frente. Por quê? Porque a história convence. A história convence. E é aquela pergunta, a pergunta do momento coach, Rondinei. Faz sentido para você? Faz sentido, Thalita? Com certeza. Já falei para você que a estrutura é perfeita e tem que colocar lá no material do Clube do Bench. E aí, amigo, eu tenho algumas coisas aqui para complementar e também te fazer perguntas. Vai Por lá. exemplo, quando a gente fala do tamanho do problema, uma das coisas do T&D é que às vezes eles têm medo, parece, de tipo, deixar as pessoas entrarem ali, porque o T&D às vezes é tão sofre tanto com algumas coisas e que isso, quando é pedido, vem com um nível de estresse muito alto. E eu, com 10 anos vivendo ali uma área de T&D,
eu já devo ter passado por reuniões como essa pelo menos umas 5 vezes. De reestruturar mesmo, de olhar, de ver. E eu sei que bate uma ansiedade muito grande, né? E aí a gente tem uma tendência de querer se provar e não pensar na estratégia do que o outro quer ver. Por isso que quando você fala definir o tamanho do problema, é muito importante. E a gente tem que ser muito frio nessa questão, né? Porque quando a gente tem essa atitude, como você falou, eu sou capaz de direcionar o assunto e não virar a reunião para algo que eu não queria, né? Ou entrar num assunto que não era pertinente, né? Quando você deixa muito solto, com medo de se posicionar, a chance de virar um problema maior é muito grande, né? E É, aí, a minha pergunta para você além de definir, a gente pode levar essa reunião nessa estrutura que você montou também, do tipo, estamos aqui para resolver esta dor, né? total. É como eu falo, a gente demonstra senioridade quando a gente fala de coisas sérias sem problema. Isso é, para mim, é ser uma pessoa sênior. Se você quer se posicionar como pessoa sênior na área, quem que é o sênior? Aquela pessoa que, quando tem um assunto difícil, ela fala sobre ele, ela não foge, ela não sai de lado, não tenta esconder. Porque eu lembro, acho que foi uma das primeiras coisas que eu vi na minha carreira corporativa, lá quando eu comecei a trabalhar, 2000 e pouquinho, um gestor meu falou assim: Rondinei, pensa na empresa como um aquário, e todos nós somos os peixinhos. Você pode achar que alguma coisa que você está fazendo não está sendo visto, mas está sendo visto, para o bem ou para o mal. Alguém está vendo. Ou os peixinhos que estão dentro do aquário, ou alguém que está fora do aquário. Alguém está vendo. Para o bem ou para o mal. E aí, se você quer, não, eu não vou mostrar disso, eu não vou falar isso porque isso é uma fraqueza da minha área. Bom, é uma fraqueza se você não topa resolver. Mas se você sabe como resolver, não é uma fraqueza. Fraqueza é você não mostrar isso. Agora, se você quer realmente chamar atenção, ou principalmente, imagina, se coloca na cabeça da pessoa que está chegando. A pessoa chega numa nova organização para liderar um time. Qual que é a primeira coisa que ele quer saber? Meu, como que eu faço para isso aqui dar certo? O que está acontecendo aqui? E aí chega alguém e fala assim: ah, aqui é uma área linda, a gente está indo bem, treinando nas pessoas, a avaliação de reação está maravilhosa, a gente fez tantas horas de treinamento. A gente já falou sobre isso no outro vídeo, gente. Vídeo Lero, a Volta algumas apresentação Lero casas aí. Lero, apresentação Volta Umas Casas, apresentação Lero Lero. Agora, se você chega e Apresentação fala Lero assim: Lero com oi, indicador que Lero legal Lero. que você está aqui, olha só. Sabe o que tá acontecendo hoje na nossa organização nos últimos anos? Aconteceu isso, tivemos esses desafios pré-pandemia, pandemia, pós-pandemia. Nós já resolvemos alguns deles assim, assim, assado, e hoje o desafio é tal, e a intenção de resolver é dessa maneira. Bora. Cara, a pessoa já fala: ok, temos um norte. Acho que eu posso contar com essa pessoa. Por quê? Porque ela não tem dificuldade em falar do que realmente importa, seja um problema ou não. Mas a estrutura dessa organização, ela deixa claro que você conhece o problema, mas deixa mais claro ainda que você sabe como resolver. E é isso que é importante. É isso que vamos dizer assim, o objetivo principal. Porque se você quer defender sua área, sendo muito honesto, você primeiro precisa defender você. A pessoa que está acima de você precisa acreditar que você é a pessoa certa para estar ali. E aí, se você é a Sim. pessoa certa para estar ali, aí sim você começa a defender quantidade de pessoas, quantidade de investimentos. Mas se de cara já não entender que você é a pessoa certa para estar ali, cara, você pode mostrar gráficos do jeito que você quiser, números do jeito que você quiser, que não vai Que rolar. não vai Não vai convencer, rolar. né? E aí você falou também sobre fatos e dados, né? Da importância de mostrar resultado. E aí é um ponto crucial, a gente estava falando Sim. isso agora aqui. Cuidado com o indicador que você leva. Se você sentar numa reunião dessa com o indicador lero-lero, a pessoa ela não vai te ouvir mais, do tipo, esse cara tá maluco, entendeu? Com esse É. tamanho de gente vendo, olhando para isso, esse o resultado? Então, isso é sempre um ponto de atenção. E uma outra coisa que eu gosto muito de levar, amigo, e aí eu mais um pouco da minha experiência dependendo do que eu estou tratando, é levar estudos externos. Então, como que o mercado está se comportando em relação a esse assunto, quais são as tendências, quais são as perspectivas, isso com fonte, Sim. né? Que fonte também convence, né? Então, se você leva um estudo, sei lá, do Gartner, entre outros, né? E
E mostra, isso também ajuda a fundamentar, e de novo, a gente mostra a autoridade, que é uma coisa que a gente já falou aqui também. Você falou um ponto importantíssimo, Thalita, obrigado por lembrar, que é o seguinte, obviamente que trazer estudos externos potencializa o seu discurso, se você tiver um discurso. O que acontece muitas vezes é que as pessoas trazem os dados externos sem ter um discurso. Cara, dados não são informação. Não confunda dados com informação. Quando você tem um discurso, os dados, eles fortalecem o seu discurso. Mas se você não tem, cara, então é isso. Você está só olhando o que apareceu lá e você está tentando replicar aqui sem entender o nosso negócio, sem entender a cultura da nossa empresa. A gente fala tanto, né, sobre RH estratégico. O RH estratégico é aquele que entende o negócio da empresa. Até, né, tô alcunhando falar uma coisa aqui que, né, postei e saí correndo. RH, o DHO, TD, não tem que ser parceiro do negócio, tem que ser do negócio. Ser parceiro é ser alguém de fora que está ajudando. Tem que ser do negócio. Então, quando você tem essa estrutura que eu comentei aqui agora, você levanta o problema, você conta a Big Idea, ou seja, como você já resolveu um ou outro desses problemas, contando o seu caso real. De repente, aí você usa fatos externos para dizer, na linha do que o mercado está fazendo, nós fizemos aqui e deu certo. Você coloca uma objeção, que é a objeção da pessoa que está te ouvindo, né? O que pode ser que ela pense, mas aí você pode estar imaginando que tantas pessoas, pode ser muito, mas daí eu vou te explicar por quê. Você quebra a objeção, você coloca o problema na sala e tira o problema da sala, você controla a reunião e, por fim, você faz uma chamada de ação, que é, qual que é o próximo passo? Minha recomendação é termos essas ações como próximos passos. Faz sentido? As chances de você ter um sim são altíssimas, porque você tem uma estrutura, tem uma história para contar. E complementando aí a sua fala, com um case prático aqui na minha realidade, todas as vezes que eu passo por isso, assim, ou que eu tenha que entrar para estruturar alguma coisa mais densa, que um problema maior, essa parte da objeção, tem duas objeções que sempre aparecem. Você tem que sempre mapear isso: tempo e dinheiro. Uhum. Ou não é tempo, ou é dinheiro. Ou é tempo, ou é dinheiro. Ou seja, tempo dizendo assim, quero mais rápido, quero antes, quero não sei o quê. Você fala, cara, olha só, vou te mostrar que não vai rolar, né? Tem projetos que você vai ver resultado daqui a 6 meses. E eu não vou vender para você que vai funcionar em um mês, né? E então, esse é o lance. Se você sabe que isso vai vir, cara, já fala. Para que esperar a pessoa definir que hora que ela coloca esse problema? Coloque você. Coloque você. E você já pode colocar assim, nesse caso. Por exemplo, você pode colocar nesse caso. Então, e para as ações como essa, a gente, né, tinha uma experiência aqui de as pessoas quererem que isso acontecesse em 2 meses. Olha só. Se a pessoa que estava discutindo já estava pensando, puta, isso aí precisava acontecer mês que vem. Ela falou, caraca, tá lendo meu pensamento? Aí você fala. Só que 2 meses para esse tipo de ação não é viável. E eu vou te explicar por quê. Tal. Ou seja, uma objeção que a pessoa já... Ela fala, caraca, já leu minha mente, já resolveu. Ok. Então, assim... E aí, quando você já pega isso e você tem mais, vamos dizer assim, tempo de chão de estrada, você já consegue antecipar isso e já trazer um plano, porque você sabe que ele vai fazer aquilo, né? O plano A e o plano B. Eu sempre gosto de apresentar o plano A e o plano B. E o plano A e o plano B sempre está linkado a tempo com dinheiro. O plano A, às vezes, é mais barato, mas vai demorar leva mais mais. tempo. O plano B é menor, mas vai custar mais. O quanto você está disposto? O que você quer escolher? Porque as objeções sempre vai ser, amigo. Você vai escolher, você vai querer ganhar mais, gastar mais, Fazer ou mais você vai rápido? querer fazer mais rápido. A gente já conversou já, inclusive, sobre isso, né? E eu acho que é isso, assim, as pessoas precisam ter essa sacada, né? De entender que esse tipo de conversa, ele sempre vai ter esse ponto. E você precisa levar. Porque senão você vai mostrar despreparo e por aí vai, né? O que a gente já falou, né? Da De questão da novo, autoridade nessas situações é bem importante. é bem importante. E a gente trouxe isso aqui como um caso real de alguém que estava precisando defender a área para um novo gestor. Mas pode ser que você precise defender só um projeto. Estrutura é a mesma. É a estrutura mesmo, exato. Pode ser que você precise exato. defender a contratação de uma pessoa a mais para o seu time. A estrutura é a mesma. Assim, o E que aí, vai mais um exemplo mudar de é call como to você preenche. action.
de ação final, que é assim, ó, já coloca lá próximos passos ou definições que a gente precisa ter aqui agora para isso acontecer. Você gostou da minha ideia? Então, eu preciso que você defina agora comigo isso aqui, ó. Sim. E talvez seja essa a sua ação final ali, né? Às vezes a gente fica tipo, tá, beleza, e É, aí? Eu falei tudo e fica aquele silêncio. Cri, é, é. cri, cri, que a gente faz, né? É a É reunião definir do você. tudo discutido, nada resolvido. Quantas e Tudo quantas. certo, né? É isso aí. Tudo discutido, nada É, resolvido. Que ótimo. nada resolvido. Ou talvez o resolvido seja, então a gente faz uma próxima reunião semana que vem, né? Tipo, você Deus me faz uma livre, reunião pelo para amor definir de qual que é a Deus. próxima reunião. Ai, meu Deus. Propósito. Nossa Senhora, meu Quem coração nunca? até Quem acelera. nunca? Quem nunca? Mas é É isso isso aí. Se aí. você gostou desse vídeo, já sabe, compartilha, dá um like e principalmente comente aqui embaixo se você já utilizou ou eventualmente já fez dessa maneira, mas de forma empírica, né? Assim, por conhecimento. E agora você sabe a estrutura exatamente, pode trabalhar melhor para preencher esse conteúdo. É, a gente quer ver você lá na nossa comunidade do Clube do Bem. Se você ainda não é inscrito, tem um link aqui embaixo também na descrição desse vídeo que vai te levar diretamente para o Clube do Bench. Vem com a gente que em breve teremos encontro ao vivo de novo para colocar todo mundo junto, bater aquele papo legal e fazer trocas incríveis aí para o nosso aprendizado. E a gente espera semana que vem, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, com um novo vídeo nesse canal. Até semana que vem. Tchau! Abraço, tchau!